Olá, irmãos queridos, eu volto a falar sobre a verdadeira e única igreja. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, nós lemos o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A Bíblia fala muito da verdade. Lá em João, capítulo 1, diz que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Depois, desenvolvendo esse tema, o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. A verdade. E o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Paulo mostra uma verdade forte, uma verdade que ninguém pode contra ela. O texto lido agora diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, se você quiser sair bem na sua vida espiritual, você precisa se inteirar da verdade e caminhar ao lado da verdade. Lutar pela verdade, não contra a verdade. Ou criar uma outra verdade. Então a verdade foi trazida por Jesus. Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou é a verdade. Mas o mais importante, que quando Paulo fala da igreja, porque Paulo foi aquele que teve a maior revelação sobre a igreja, porque quando ele perseguia Cristo, Jesus se apresentou a ele e diz: por que você me persegue? Paulo perseguia a igreja, depois ele diz: eu persegui a igreja. E Jesus disse para ele: eu sou quem tu persegues. Então Cristo e a igreja se mesclam numa só entidade. Ninguém pode contra Cristo, ninguém pode contra a verdade, ninguém pode contra a igreja. A igreja é a casa do Deus vivo. É isso que nós vamos ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então Paulo está dizendo que a igreja é a família de Deus, é a casa de Deus, do Deus vivo. Deus é vivo, mora numa casa viva, que é a igreja. Deus trabalha e trabalha com a igreja que é viva. A própria Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então Deus se move pela igreja viva. A igreja é viva, é a casa do Deus vivo. O Deus vivo mora numa casa viva. E esta casa é a igreja. A igreja nasceu com uma forte, com poder. O reino é poder. A Bíblia fala que o reino é poder. E este reino é vivido pela igreja. A igreja é a expressão deste reino. Então a igreja, reino, Jesus, Deus, se torna tudo uma coisa só. Deus age na sua casa. A casa de Deus é a igreja. E aí diz que a igreja do Deus vivo, é baluarte, é base, é coluna da verdade. Então toda a verdade de Deus está sobre a base igreja. Você não vai encontrar a verdade pura de Deus, absoluta, a totalidade da verdade poderosa de Deus numa denominação. Você vai encontrar na igreja. Porque quando a Bíblia está falando lá em Paulo, que era contemporâneo de Cristo, Paulo viveu na época que Cristo viveu. Paulo já fala da igreja. Então não pode ser qualquer igreja que nasceu há 200 anos, há 300 anos, há 500 anos. E muito menos uma igreja que nasceu há 100 anos, há 50 anos, há 20 anos atrás. Que igrejas são essas? Isso não é igreja. Não pode ser igreja. A favor da verdade eu digo isso. A verdade é que a igreja nasceu lá há 2000 anos atrás. Essa é a verdade da Bíblia. Então é esta igreja que Jesus fundou, que nasceu
lá antes do Novo Testamento, e que o Novo Testamento foi criado para dizer o que ela é. Esta igreja, que é a casa do Deus vivo, que é a casa viva de Deus, e que é a coluna, a sustentação de toda a verdade trazida por Jesus na terra. Esta igreja, não é uma outra. Então esta é a base onde nós devemos desenvolver a nossa vida de fé, a nossa casa espiritual. É esta a base, a igreja. Então, queridos, não fuja disso. Qualquer outra igreja, com qualquer nome, nascido em qualquer lugar, em qualquer data, não é a igreja. Porque a verdadeira igreja, Jesus a fundou. Nasceu no dia do Pentecoste. E é esta igreja que é a base, a coluna da verdade. Então, venha para a verdade. Tudo que você construir fora desta base vai ruir. Você nunca terá vida abundante espiritual fora da base, que é a igreja. O Senhor criou a igreja para nós termos vida nela. É na igreja que as coisas vivem, as coisas de Deus. A igreja é a casa do Deus vivo, é a casa viva de Deus. Você não vai encontrar vida verdadeira, abundante, em outro lugar. Por isso que os crentes nas denominações estão todos doentes. A maioria doente. Pastores doentes, pastoras doentes. Pessoas doentes não só fisicamente, mas doentes de alma. Tenho encontrado pessoas aí que há anos estão na denominação, que estão doentes por dentro. Não tem vida. Por quê? Fora da base. Irmãos, é a voz do Espírito em toda a terra chamando os crentes para a verdadeira igreja. Esta verdadeira igreja, a verdade, nada pode com ela, diz que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Por quê? O versículo que diz, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Eu estou erguendo a minha voz em favor da verdadeira igreja. É esta verdade que vai prevalecer. Você pode dizer o que você quiser, arrumar um jeitinho brasileiro, dizer o que você acha, dizer o que você pensa. Não vai adiantar, querido. Não vai adiantar. O que Deus quer é que você morra. Morra para os seus pensamentos, para as suas vontades, para aquilo que você sabe e pensa. E venha viver na casa de Deus para Deus. Entregue-se totalmente ao Senhor. Se você lê o Novo Testamento, que é o documento da igreja, você não vai encontrar ali igreja Assembleia, igreja Batista, igreja Presbiteriana, Metodista, essas 30 mil igrejas que existem por aí. Você vai encontrar a única igreja. Qual igreja? A igreja que Jesus fundou, que é a casa de Deus, do Deus vivo, que é a coluna da verdade, a base da verdade. É para esta igreja que eu estou te chamando. Eu não tenho igreja. Eu não sou besta, doido de arrumar uma igreja, criar uma obra para Deus. Eu fui chamado para trabalhar na obra de Deus, com Deus, na igreja de Deus, na casa de Deus e receber vida de Deus. Hoje eu tenho vida, alegria, saúde, poder. A igreja é poder, o reino de Deus é poder. Agora, essas coisinhas, essas igrejinhas por aí, esses impériozinhos por aí, isso tudo vai falir, isso vai acabar. A única que vai prosperar e que vai permanecer eternamente é a igreja. 109 vezes a palavra igreja. E o Novo Testamento te leva para a igreja. Se você for honesto, sincero, humilde, a que ame a Deus, se você é íntegro com Jesus, leia o Novo Testamento na perspectiva de ver a igreja. E você vai ver a igreja. Só no Novo Testamento. E este Novo Testamento não se aplica em outra organização. Toda organização que roubou o Novo Testamento da verdadeira igreja, que estão fazendo batismo por aí, que estão dando a ceia por aí, tudo falso. Qualquer ceia que não seja administrada pela verdadeira igreja não vale. Todo batismo que não for feito pela verdadeira igreja, que é a sustentação da verdade, não vale.
Tudo que veio de Jesus é verdade. Ceia, batismo. Mas se o Santo Espírito, o diabo, der a ceia, não vale. Se eles batizarem, não vale. Mesmo que eles batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não vale. Por quê? Porque não está na base correta. Nada vale. Até a palavra de Deus na boca do diabo não serve como verdade. O diabo citou a Bíblia para Jesus, Jesus não aceitou. Então, queridos, a igreja, só ela tem a autoridade de fazer batismo, de dar a ceia, de pregar o verdadeiro evangelho, de se reunir como igreja, como corpo de Cristo. Tudo isso é verdade, desde que na base, que é a igreja, que é a coluna da verdade. Se você não vier para a verdade, você nunca vai ser plenamente feliz, você nunca vai crescer em vida, você vai ser sempre um mendigo na vida, mesmo que você diga que tem Jesus. Você pode dizer que tem Jesus, que tem Deus, que tem tudo. Você pensa que é salvo, pensa que tem Deus, pensa que é crente. Onde você é? Você precisa saber quem você é, onde você é e por que você é. E isso está no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca vai te levar para qualquer outra denominação. O Novo Testamento vai te levar para onde ele me levou. Para a igreja. Para a única igreja. A igreja do Senhor Jesus. Este é o princípio governante de Deus. É uma mulher e um homem. Um marido e uma mulher, uma esposa. Jesus o marido. A igreja a esposa, a única esposa. A igreja. Jesus não tem um harém. Tem uma esposa. E esta esposa é a igreja, a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. Leia isso aí na sua Bíblia. Você vai encontrar a palavra igreja 109 vezes na Bíblia. Está se referindo à igreja que Jesus fundou. Não é outra. Não é outra. Qualquer outra igreja, com qualquer outro nome, nascido em qualquer lugar. Estou falando isso aqui repetitivamente. Estou falando isto conscientemente, para ver se de alguma forma eu resgato alguém que está fora desse contexto, que estão pensando que estão fazendo a obra de Deus, mas não estão. Estão enganados. Só porque fala de Jesus, porque tem a Bíblia, parece com a igreja, não são a igreja. Você precisa largar tudo, morrer para você mesmo, morrer para qualquer organização e humildemente se entregar totalmente ao Senhor e vir para a casa de Deus. Isso foi o que eu senti na minha alma. Quando eu vim para a vida da igreja, eu tive a sensação gostosa de ter chegado em casa. Nunca mais eu saio daqui. Quero aqui terminar meus dias defendendo a verdade. Eu não posso contra a verdade, mas eu estou a favor da verdade. E desafio você a vir conversar comigo. Qualquer um de vocês. Não importa quem você seja. Venha conversar comigo. Se você acha que eu estou errado. Nós vamos ler a Bíblia humildemente, amorosamente, diante de Deus, tendo Deus como testemunha. Vamos falar da palavra. Você vai ver que a palavra vai te levar para a vida da igreja do Senhor Jesus, da casa de Deus, da coluna da verdade. A igreja é a sustentação da verdade. A igreja que fala da unidade de todos os crentes. Qualquer igreja que promove divisão, chamando aquele grupo daquele nome, tudo falso. Mas a verdadeira igreja, ela é a verdade, coluna da verdade. Que Deus possa te abençoar.